Bom, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando esse trabalho, esse evento importante da temática. Meu nome é Juliane, sou graduada e mestranda do programa de pós-graduação, graduada pela Universidade Federal Fluminense e mestranda do programa de pós-graduação de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense também. Minha linha de pesquisa é Direito Constitucional e Direito Constitucional Internacional Comparado. Eu atualmente sou bolsista da CAPES e é isso. Queria agradecer também, reiterar a oportunidade, né, de estar apresentando aqui o nosso trabalho no GT com vocês. O nosso trabalho é intitulado A Questão do Ensino-Aprendizagem nos Cursos de Direito do Brasil sobre a perspectiva discente e docente. Ensaio sobre uma aula perfeita. E aí, já sobre o título, a gente queria fazer duas ponderações, né? Aula perfeita, daquele tom de que seria uma fórmula, né? Não, a gente não está aqui pregando uma fórmula, uma receita de bolo, se aplicada vai ter sucesso total. Não, porque é caso a caso, né? O que a gente prega aqui são determinados parâmetros que, utilizados caso a caso, eles tendem a ser bem sucedidos. A gente tem que ver que uma aula perfeita, ela se dá através de determinados ensaios, né? Como uma peça teatral. Aquela peça linda, bonita que a gente vê, por trás dela tem ensaio após ensaio. E a aula é a mesma coisa. Antes da aula você tem que ter uma preparação para essa aula e no decorrer da aula você tem que observar a sua plateia, para quem você está falando. Porque o aluno B não é igual ao aluno C, que não é igual ao aluno D, e turma, todas são diferentes. Então a gente tem que observar tudo isso, né? O nosso trabalho que se adequa perfeitamente aqui no GT2, né? A gente percebeu que a atividade docente nos cursos de direito, elas são bastante engessadas e por isso a gente tenta trazer algumas propostas, algumas alternativas, né? E a primeira alternativa que a gente traz, né, é a necessidade de um diálogo, né, de uma educação através do diálogo, né, uma educação dialógica, conscientizadora, né? E aí a gente aborda a questão da sala de aula, da organização da sala de aula que proporcione a interação entre discente, docente, né? E, além disso, uma remodelação das convicções pessoais de cada sujeito comunicante dessa relação. E aí, no nosso artigo, a gente optou por utilizar uma metodologia da professora Maria Gon, e a gente associou a vertente crítico-reflexiva e hipotético-indutiva. Então, só para explicar um pouquinho qual foi a metodologia que a gente utilizou, a hipotética-indutiva, porque a gente partiu da hipótese de que a baixa qualidade do ensino-aprendizado nas faculdades de Direito aqui no Brasil, ela se deve à apatia dos docentes e discentes no que tange esse processo de interação comunicacional. Então, essa é a hipótese, por isso o raciocínio primeiro hipotético. E indutivo, por que indutivo? Porque a gente partiu de um olhar nosso, de uma visão nossa, uma ideia que nós temos e que nós constatamos através de, enfim, determinadas leituras bibliográficas, algumas pesquisas empíricas que a gente teve acesso, para que a gente pudesse montar essa hipótese, mas a gente partiu de uma premissa particular nossa, e a partir daí a gente construiu o trabalho. Então, por isso, seria uma vertente metodológica associada ao raciocínio hipotético indutivo, e aí crítico-reflexivo, por quê? Porque, além do nosso trabalho ser descritivo, onde descreve um quadro de apatia, a gente também procurou trazer críticas que pudessem contribuir para uma construção de um melhor, de um aperfeiçoamento do que seria uma aula prazerosa, nesse sentido, o nome que a gente dá de aula perfeita. Uma aula prazerosa, uma aula que cada vez se aperfeiçoa continuamente. Então, é isso, é crítico-reflexivo porque a gente tenta trazer também críticas que possam ser construtivas e proporcionar uma reflexão ao final do trabalho, porque a gente não tem respostas concretas, respostas absolutas, porque, enfim, não existem respostas absolutas, é caso a caso, mas para a gente conseguir pensar junto. E aí, tanto a nossa metodologia, ela é sustentada pela teoria do discurso. E aí, nesse sentido, a gente se apoiou bastante no marco teórico de um professor francês chamado Patrick Charradot. Esse professor, ele trabalha com a teoria do discurso, ele tem um livro chamado Discurso Político, que é onde a gente trabalhou principalmente a nossa metodologia em cima disso. Por quê? Porque ele trabalha com categorias discursivas que buscam desvelar determinadas coisas que no direito a gente trabalha muito engessado, a gente trabalha muito com ficções jurídicas. Então, a teoria do discurso, a gente entende que o nosso trabalho, se utilizando da teoria do discurso, dentro dessa vertente metodológica, é aí que consiste o nosso tom de originalidade, nosso tom de novidade. Porque
falar da falta de pesquisa, falar do problema da extensão que nós temos, né, nas faculdades de Direito no Brasil. A gente não associa, né, ensino, pesquisa e extensão. Isso já é um tema bastante debatido, apesar de na prática a gente ainda tem um déficit muito grande, mas é um tema bastante debatido. O professor Carlos Maria Cárcova, lá na década de 60, já falava disso. O professor Marcos Nobre tem um trabalho também falando sobre apontamentos da pesquisa no Brasil de 2013 a 2003. Tem o professor também Alexandre Veronese, o Fragado, enfim. Nós temos bastante professores que têm tratado sobre o assunto, já sobre a temática. Então é uma temática bastante batida. Mas a gente acha que o nosso trabalho tem esse tom de originalidade justamente porque ele trata essa temática sobre uma outra perspectiva, que é a perspectiva da teoria do discurso. E aí mais para frente eu vou dizer um pouquinho quais são essas propostas, em que medida a teoria do discurso pode viabilizar uma construção de uma aula perfeita, prazerosa, aperfeiçoada. E aí, nessa perspectiva de educação dialógica, né, a gente entende que é muito importante a disposição da sala de aula, né? Porque o que a gente vê nos cursos de graduação? A gente vê o professor aqui em cima, projetado, geralmente em cima de um tablado, né? E os alunos aí, olhando para mim, detentora do conhecimento, do saber, e vocês organizados, um atrás do outro, enfileirados, né? E aí a gente percebe que a minha postura é de passar o meu conhecimento para vocês que não detêm. E a gente não tem aqui uma comunicação que se mostre mais efetiva. E aí foi excelente a gente mudar de sala de aula, né? Porque a sala de aula passada, ela trazia um tipo de sala que traz uma educação, né, mais constante. Porque o professor que se projeta lá atrás, né, aqui, ele está numa posição de hierarquia, de superioridade, né? Quando ele começa a andar pela sala de aula, traz mais calor humano, mais proximidade com relação aos alunos, e eles tendem a perceber melhor o que o professor fala, eles tendem a absorver mais o conteúdo. Porque a gente começa a olhar olho a olho e demonstrar o interesse do docente e pegar o interesse do discente, né? E aí a sala de aula montada em círculos, como estava montando anteriormente, traz uma perspectiva de que o aluno, os discentes não ficam de costas uns para os outros, podendo passar conhecimento entre si, e a mesma coisa com o docente, que agora se põe numa posição de igualdade. Porque na relação discente com discente, docente com docente, todos possuem um saber prévio, né? Um conhecimento prévio. E a educação nada mais é do que isso, do que o docente passar o seu conhecimento, que realmente é acumulado durante mais tempo por uma trajetória acadêmica maior, e do discente com as suas pré-concepções de vida, né? A gente entende, isso é muito importante, a modificação de uma sala de aula, né? Para conseguir essa comunicação, para conseguir essa viabilidade de comunicação, mas em alguns casos a gente entende também que a sala de aula pode ser prescindida. Por exemplo, se a gente vai para uma aula de filosofia do direito ou de filosofia, falar sobre, por exemplo, o mito da caverna de Platão, é muito mais interessante você contar na rua, né, mostrando sombras e imagens, do que mostrar em uma sala de aula, com conhecimento estanque, né? E aí, nesse sentido, quando a Raíssa fala de interesse, de procurar interesses do aluno, do docente, é justamente nesse ponto que a gente acha que aí a teoria do discurso, como marco teórico do Charrador, pode ser muito importante. Por quê? Porque o Charrador fala o seguinte: não existe comunicação desinteressada. Quando ele vai tratar de algumas categorias específicas, ele vai falar do contrato de comunicação, ele vai dizer, não existe comunicação desinteressada. Ou seja, todos os atores, todos os sujeitos comunicantes têm um tipo de interesse. Então a gente acha que aí é que a gente precisa pensar em ressignificar qual é o interesse do docente, qual é o interesse do discente. Então, por exemplo, e o interesse no sentido de preconceito, no sentido de visão de mundo, no sentido de representação. Todos os indivíduos têm alguma representação sobre um determinado objeto. O professor, quando vai dar aula de direito real, por exemplo, ele vai falar sobre títulos de propriedade. Que só tem propriedade aquele que possui um título de propriedade. Tem direito de propriedade, tem um título de propriedade. Tem um ônibus domini, aquela coisa toda que a gente já estudou. E o professor está trabalhando sobre uma perspectiva de quê? Generalidade, abstração, conceitos próprios das leis, não é isso? E aí acaba ficando muito distante, de repente, se ele não consegue desvelar qual é a representação que o discente tem sobre o assunto. Por exemplo, um discente que mora numa comunidade em que o pai dele, a mãe dele é dona daquela casa, mas enfim, não tem um título aquisitivo da propriedade, e para ele, direito de propriedade, enfim, não quer dizer um título registrado no Registro Geral de Imóvel. Então, para ele, direito de propriedade não pode não ser necessariamente o mesmo direito de propriedade que o professor está trabalhando. Porque muitas vezes o professor está trabalhando com a ideia de ficção jurídica, que é o que a gente tem muito no direito.
enquanto aluno, às vezes a pré-concepção que ele tem sobre determinado estudo que o professor está lecionando é uma concepção do direito vivo, do início, direito vivo, o professor trabalha sobre esse conceito, que é um direito que é o tempo inteiro, que o tempo inteiro se constrói, que não necessariamente é o mesmo da abstração que a gente tem das leis positivas, que é aquele que está sendo vivenciado o tempo inteiro. Então, enfim, a nossa ideia de uma construção dialógica, de uma educação dialógica, conscientizadora, sustentada pela teoria do discurso, é justamente aquele ensino-aprendizado do direito que procura desvelar as representações de ambas as partes dos sujeitos comunicantes, para que eles possam estar trabalhando sobre uma mesma ideia, para que o professor não esteja falando sobre A e o aluno entendendo B, para que possa haver um status comunicacional comum para ambas as partes, e que também o professor consiga se pautar no princípio da alteridade, sabendo que, enfim, que sem a consciência, que não existe a existência de um sem a consciência do outro, que é o que o Charrador vai falar. Então, nesse ponto específico, tentando entender o status de todos os sujeitos comunicantes, em que momento o direito ele deixa de se aplicar só no ponto de vista abstrato e passa a viver nas relações existentes, nas relações vivas, sociais, que, enfim, muitas vezes se contradizem, são paradoxais ao direito abstrato que nós temos, é nesse sentido que a gente procura se utilizar de categorias da teoria do discurso para conseguir problematizar, e nesse sentido seria uma relação, uma educação dialógica, para a gente conseguir problematizar a realidade, para a gente não só ficar estudando conceitos distantes, conceitos pura e simplesmente positivos, que muitas vezes quando a gente vai para a prática não é assim que acontece. Então, nessa perspectiva de problematização, nessa perspectiva de diálogo, de uma educação, poderia, além de falar de educação dialógica, de educação diatópica, você tem 2 tópicos, 2 lugares, e você trata não só de uma aula expositiva, em que o docente chega e expõe o seu conhecimento, o seu saber, mas de uma troca de conhecimento. Porque, como a Raíssa falou, por mais que o professor ele tenha um conhecimento, experiência de vida acumulada, conhecimento acumulado porque, enfim, se prostrou sobre aquele determinado objeto mais tempo do que o discente, o discente também tem o seu conhecimento de vida, também tem suas preconcepções, que muito podem favorecer nessa troca de construção conjunta de conhecimento. Então, enfim, num resumo bem resumido, é mais ou menos essa a ideia do nosso trabalho. Pela questão do tempo, em respeito ao tempo, não dá para a gente aprofundar muito mais, mas enfim, a gente está aberto aos diálogos no final, às discussões, que a gente possa trabalhar um pouquinho mais essa temática. Tá bom? Muito obrigada. Boa tarde, gente. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou aluna da graduação daqui da UFMG. Boa tarde, gente. Meu nome é Matheus, eu sou do 4º período aqui da faculdade também, de Direito. O nosso trabalho foi um resumo expandido, titulado Sílabos, pensando direito junto aos professores. Eu e o Matheus, a gente faz parte de um projeto daqui da faculdade de produção de materiais em direito internacional, que faz parte do projeto de inovação de ensino da graduação, que é um projeto que tem para todos os cursos da Federal. E dentro dessa vertente, aqui dentro do curso de Direito, um dos principais objetivos do projeto era trazer os recursos multimídia para dentro da sala de aula, como aproveitar a tecnologia para auxiliar o ensino do direito. E o nosso primeiro projeto foi a elaboração de uma espécie de um guia de estudos para ser um material de apoio à sala de aula. Uma coisa que os alunos pudessem ler antes das aulas, para se preparar, para ter uma introdução sobre o tema e poder melhor entender o conteúdo dentro da sala de aula, poder discutir o tema a ser tratado. Então, essa ideia surgiu muito baseada no modelo existente nos Estados Unidos, que chama exatamente sílabus. Em tradução literal, o sílabus é um resumo, é um plano de ensino. E todas as universidades americanas, as faculdades de Direito, tendem a usar esse modelo do sílabus. E geralmente o que ele traz um programa de aula com as datas, quais atividades serão tratadas em cada aula, prevê questões a serem discutidas e traz indicações de leitura, de bibliografia, para os alunos lerem antes das aulas. Aqui no Brasil, um sistema parecido é adotado pela FGV, mas eles têm uma maior mobilidade nas apostilas que eles produzem. Alguns professores trazem mesmo um sistema mais de apostila, falando mais extensamente sobre os conteúdos, outros trazem só a introdução, só uma indicação bibliográfica, questões a serem discutidas. E com base nessas ideias, a gente resolveu trazer para
não copiar o projeto que já estava sendo adotado nos Estados Unidos e na FGV, mas adaptar ele aqui para a federal. E principalmente aliando com o objetivo do projeto, que a gente fazia parte de trazer recursos multimídia. Então, o nosso resumo expandido, o objetivo dele é avaliar qual é a utilidade desse modelo de sílabus como ferramenta de ensino e quais foram as dificuldades, quais foram os benefícios na produção desse material. Então, nisso a gente usou muito a experiência própria da produção do material e também a gente vai aplicar ainda um questionário para os alunos que utilizaram, esse material já está sendo utilizado na sala de aula, e a gente vai obter um feedback de como esse material está sendo aproveitado por eles. Então, Marcelo vai falar um pouco. Eu vou falar um pouco, gente, sobre o desenvolvimento desse material, como que ele se deu e quais foram. O ponto principal, eu acho, que se pauta em quais foram as nossas dificuldades como alunos de graduação para montar um material para alunos de graduação. Porque a gente, nessa criação, a gente tem que lidar com certos problemas que a gente não lida dentro do espaço de sala de aula. Porque sempre está aquele monólogo onde o professor fala, transmite informação e a gente simplesmente vive como um sujeito passivo ali nessa relação, onde a gente só senta e recebe a informação. Durante esse projeto, a gente recebeu do nosso orientador certas responsabilidades diferentes, assim. E foi justamente essas responsabilidades que nos deram a oportunidade de crescer academicamente, de amadurecer no que diz respeito à nossa compreensão do direito internacional, especificadamente. E basicamente, o teu Fabrício, que é o nosso orientador, que estava nas outras palestras, ele comentou muito como essa responsabilidade, esse aumento da responsabilidade é beneficente para o aluno, uma vez que força a gente a movimentar, a ser o sujeito ativo. A gente tinha que buscar materiais, quais são os bons materiais, quais são os bons manuais que a gente pode indicar para um outro aluno, ou até mesmo para um mestrando, ou qualquer pessoa. E a gente, dentre essas dificuldades, a gente passou reformulando. A gente teve que a gente dividiu o nosso sílabus em introdução, casos, jurisprudências, para exemplificar qual seria esse tema, e vídeos, como a Dudu comentou, a gente teria que procurar materiais audiovisuais, o que foi uma tarefa muito complicada, porque o material de direito internacional ele é muito escasso em qualquer instância, seja ela em vídeos. A gente procurou podcasts também para colocar dentro desses sílabus, como materiais alternativos. Então, o aluno, esse guia ele não serviria como o único material, mas sim como opções de materiais diferentes, daquele livro sempre presente, tal, daquele manual. E foi justamente aí que eu acho que a gente cresceu como aluno aprendendo, assim, porque no momento que a gente teve essas dificuldades de procurar, saber o que era bom, o que não era, quais são os vídeos bons, a gente teve que lidar com, assim, não, a gente pensava assim, bom, esse material eu não acho que encaixa nesse tema, não acho, a gente tinha que criar um senso crítico a respeito desse material, que normalmente dentro da sala de aula a gente não tem. A gente simplesmente pega o livro que o professor indica, lê, o professor faz uma questão objetiva sobre aquilo, sobre aquele determinado tema, a gente já sabe assim, mais ou menos o que ele vai pedir, e fica naquilo, sabe, naquela mesmice do conhecimento. E a gente saiu disso nesse projeto, por isso que a gente veio aqui apresentar isso como uma alternativa, um método de construção de conhecimento compartilhado com o professor, uma construção conjunta. E eu acho que isso relaciona até um pouco com o artigo que a gente apresentaram anteriormente, na questão da preparação da aula. Porque muitas vezes, como aluno, a gente não tem a dimensão de o que o professor tem que fazer para preparar aquela aula, para conseguir ensinar aquele conteúdo.
E na nossa atividade de preparar esse material, a gente se deparou com os desafios de ser um educador, de ter que selecionar o material que vai ser usado dentro de sala de aula, selecionar com base na relevância, com base também na linguagem do material, e todas essas dificuldades que, como aluno, a gente não tem muita ideia, até a gente pegar para fazer nós mesmos. E um outro ponto que foi bastante dificultador nessa tarefa nossa foi a linguagem mesmo. Onde existem materiais de direito internacional em português? A gente estava querendo justamente criar um material acessível para todos aqui na faculdade, só que a gente não conseguia achar. Não existem vídeos, não existem áudios sobre discussões de temas em português, é tudo em inglês, francês, espanhol. E essa ideia de democratização do conhecimento, por meio desse nosso material, ficou um pouco barrada, entendeu? E isso mostra ainda mais justamente como crescer e como que a gente vai lidar agora. A gente nós temos que buscar dentro do que existe, vamos procurar o melhor material para esse aluno, e eu acho que foi aí que a gente cresceu bastante. E eu acho que o objetivo maior do nosso trabalho é justamente mostrar que outras alternativas de ensino, de construção de conhecimento são possíveis. E acho que esse é um exemplo dele. Para concluir, gente, eu também queria falar um pouco sobre como esse trabalho foi importante para a gente, como aluno, para as pessoas que vão utilizar desse material, por exemplo, os alunos que hoje das Relações Econômicas Internacionais aqui da faculdade utilizam, e até mesmo para o professor. A gente percebeu que foi uma construção coletiva de conhecimento. Na medida que a gente falava com ele as nossas ideias, ele recebia essa experiência de vida, como as meninas comentaram, e era importante para ele. E a gente sentia que a gente estava caminhando junto para uma construção sólida de conhecimento. Não aquela relação pragmática, engessada que existe há séculos e décadas. E apesar do material, o objetivo da construção desses sílabos não era o aprendizado próprio, era para os alunos que fossem utilizar, de certa forma nós acabamos aprendendo muito mais com esse material. Igual o Matheus estava falando, quando a gente fala de conhecimento participativo, a gente muitas vezes pensa dentro da sala de aula. E dificilmente a gente pensa fora da sala de aula, em construir um material junto com os professores, porque essa geralmente é uma função que fica muito exclusiva do professor. Dificilmente os professores incluem os alunos nesse processo, e foi muito vantajoso, teve muitas vantagens para a gente, e eu acredito que para a turma que vai utilizar esse material também. Gente, parabéns, Matheus e Maria. Agora, a literatura como nova possibilidade para o ensino de direito, a questão das introduções históricas, Raquel Sirotti. Não está aqui. Pena. Tá, então vamos lá. Construção coletiva de conhecimento no mundo virtual, o caso dos grupos de Facebook, no curso de Direito da FG, Letícia Bichel Domingues. Galera, eu vou precisar de usar o PowerPoint. Deixa eu ficar aqui pra gente trabalhar. Você pode passar para mim? Ah, não posso. Aí não esqueça de atrapalhar. Tá, então tudo bem. Tiro sim. Vai deixar. Aí eu vou fazer esse tempo, 5 minutos, 10 minutos. Meu trabalho é sobre isso. Eu acho que... Acho que dá para começar, porque na verdade o primeiro slide é só a carta de foto. Nossa, tá vendo? eu acho que isso também é sintomático, né? A gente quer falar sobre novas tecnologias e tem tanta dificuldade de usá-las, né?
acho que dá para ir começando, o que precisa mesmo dos slides é mais pra frente. Então, vou começar assim mesmo. Meu nome é Letícia, eu fui bolsista do projeto Novas Perspectivas para a Educação Jurídica aqui da faculdade no ano passado, e esse ano eu faço parte de um grupo de pesquisa nas ciências sociais sobre inovação, cidadania e tecnociência, que eu tento pensar como a cidadania através das tecnologias. Então, o que eu tentei fazer nesse seminário era juntar um pouco das duas pesquisas e pensar como, né, que as tecnologias podem ajudar na nossa formação. E eu usei como foco um estudo de casos dos grupos de Facebook das turmas aqui da faculdade, pensando dentro da perspectiva da crise do modelo expositivo e analisando a internet e o Facebook dentro do marco teórico da teoria crítica das tecnologias, pensando que toda tecnologia tem um código técnico, ou seja, toda tecnologia tem valores inseridos dentro dela. Então, para tentar pensar como que o Facebook ajuda para a construção de conhecimento das pessoas. Então, pode passar aí. Então, o que a gente tem, né, hoje em sala de aula é um ensino baseado na informação. Acho que todo mundo que estuda direito sabe muito bem como é, que a gente tem o professor com a missão de esgotar os artigos de um código, e para isso eles usam a técnica expositiva de contar o que está escrito no código e a sua interpretação, e quando muito, uma jurisprudência. E, na verdade, isso que já era uma coisa bem falida, com a internet fica pior ainda, porque o banco de dados da internet é muito maior do que o que o professor vai poder te passar naqueles 50 minutos ou 1h30 de aula, né? Então, a ideia é tirar da sala de aula a função informativa e passar para ela a função de construção de conhecimento, de construção de criticidade, de formação de habilidades, né? E deixar para outros espaços, que podem ser virtuais ou não, o compartilhamento de informação. O que a gente tem? Hoje, assim que a gente entra na faculdade, assim que a gente recebe o resultado, né, do Enem, agora, do SISU, a gente já cria um grupo de Facebook da turma. Então, o primeiro contato que a gente tem com os nossos colegas é virtual, não é presencial. E esse grupo passa a ser um espaço de convívio dos alunos dessa classe, muito importante, e que vai acompanhar os 5 anos de formação dos alunos, assim como outros espaços de aprendizagem, que é a própria sala de aula, a biblioteca, os corredores, e também o Moodle, né, que é o sistema virtual que a gente usa hoje como oficial, né, de aprendizado, de aprendizado, mas que tem vários problemas de execução, de utilização, que não é tão bem utilizado. Muitas vezes o Facebook é melhor utilizado que o próprio Moodle. E isso é muito por causa do código técnico do Facebook. Você pode passar para mim, por favor? Eu não vou ler a definição, tem uns autores que trabalham com a ideia de código técnico, é o Timber, e basicamente a ideia de quando você vai construir uma tecnologia, ela não é neutra, ela tem dentro de si valores sociais e limitações técnicas. Também você não tem a possibilidade de construir qualquer tecnologia, né, se você tem as limitações técnicas e as limitações sociais, que é até onde a sua forma de pensar e ver o mundo consegue conceber a tecnologia, e você insere isso dentro dela. Então, quando a gente vai pensar a internet e o Facebook, a gente trabalhou, né, essa proposta de artigo dentro da lógica de existência de valores inseridos dentro de ambos. Aí está a apresentação, por favor. A internet tem uma historinha, então vou tentar contar bem rapidinho, mas ela foi criada em 1969 com a finalidade militar e depois usado pelas escolas para transmissão
para compartilhamento de pesquisas e pelos grandes centros monetários para transferência de grandes quantias, né, de dinheiro. Nós já? Aí, só que pelos próprios usuários, a internet começou a sofrer várias modificações, e esse é o papel dos hackers na história da internet, e foi criado o ciberespaço, como a gente conhece hoje, e a Web 2.0, que é o que a gente navega hoje, né? Computador. E o desenho estruturante da Web 2.0 é o peer-to-peer, que é a contribuição entre pares. Ou seja, a internet não é só o espaço onde você pode ter acesso à informação, mas é o espaço onde você constrói informação e compartilha e trabalha de forma contributiva. A ideia de contribuição na internet é essencial para ela ser o que ela é hoje. Então, eu elenquei como valores, né, do código técnico da internet a descentralização, a horizontalidade, a heterogeneidade e o compartilhamento. E o Facebook, por estar dentro da internet, vai trazer tudo isso. Então, uma análise do Facebook mais detida para os grupos de Facebook, que é o foco do estudo de caso aqui, também vai trazer a lógica de contribuição entre pares. E a criação dos grupos de Facebook pode ser feita por qualquer pessoa, né, qualquer usuário, e a entrada no Facebook é livre hoje em dia, né? Você só tem que ter acesso à internet. E aí você inclui as pessoas. E os poderes das pessoas dentro do grupo de Facebook é compartilhado. Todo mundo tem o mesmo poder nele, exceto uma única funcionalidade, que é de aceitar novos membros, que pode ser restrita segundo a vontade do criador do grupo. E a organização espacial do Facebook é por linha de rolagem, né? Acho que as pessoas aqui que conhecem o Facebook, imagino, devia até ter colocado uma imagem. De forma que a postagem mais nova fica no topo da página e depois ela vai descendo, né? Mas se ela passa a ter uma interatividade mesmo lá embaixo na linha de rolagem, ela volta para cima, que mostra a dinamicidade, né, dentro da lógica do Facebook. As coisas se perdem facilmente lá também. Então, a gente vê no Facebook também como alguns elementos da horizontalidade, a dinamicidade, o compartilhamento e a construção coletiva também, que vão ser os valores que vão seguir agora o resto da apresentação. Se você puder passar, por favor. Aí, nesse meu grupo de pesquisa, a gente faz várias análises de Facebook e tal, utilizando o software NetVis. Na verdade, usando o software NetVis. É um aplicativo do próprio Facebook, que você consegue baixar dados de lá. E, na verdade, quando a gente entra no Facebook, a gente autoriza esses dados a serem usados por qualquer um, inclusive para venda de dados, enfim, coisa bem louca. Então, está tudo disponível mesmo. E o GPI, que é o software de análise desses dados, que é outro software também. Eu peguei 2 períodos, de entrada de 2011/2 e 2011/1 e 2012/1, dos turnos noturno e diurno. Eles estavam nos 6º e 8º períodos, na época, que era em setembro desse ano, que a gente fez download desses dados. Aí o anonimato é resguardado em todos esses dados, então, éticas de pesquisa e tal, né? Essa é a minha pergunta. Aí ficou pequenininho, mas assim, a ideia é que assim, essa é a cara dos grupos de Facebook que o pessoal faz parte. Esse daqui é 2011/1 diurno, esse é o noturno, aqui é 2012/1 diurno, e aqui é 2012/1 noturno. Quando a gente vê esses dados, essa topografia, né, do grupo, já dá para a gente chegar a algumas conclusões. A principal é da coesão do grupo, que quanto mais redondinho fica o mapinha aí, o gráfico, mais coeso ele é. Significa que mais amigos as pessoas têm. Cada bolinha é uma pessoa, e cada link que a bolinha tem é amizade.
Então, quanto mais próximo está, maior o número de amigos. E os nossos flutuantes, as bolinhas flutuantes, que deve estar muito para vocês verem, temos bolinhas em volta aqui, são as pessoas que não têm amizade nenhuma, elas ficam para fora. E aqui a gente pode ver que no diurno, aqui só tem 2 bolinhas para fora, ali acho que também são só 2, não, quem está no fio, acho que é só 1. E aqui no noturno tem muito mais novos flutuantes, o que já é o primeiro indício para uma maior rotatividade de pessoas no noturno. Então mostra que as turmas do noturno, muito por causa de pessoas que estão pagando matéria no outro turno, né, na outra turma e tal, já mostra que tem um menor vínculo de amizades dentro dos grupos dessas pessoas. Pode passar? Aqui, na verdade, são outros dados que vão indicar essa coesão dos grupos, que é reflexo também dessa interação offline, que é muito importante, né, que mostra os grupos serem próximos. Então, não vou estar explicando o que é cada critério, não, porque é bem técnico. E aí a gente partiu para uma análise de movimentações do grupo. Aqui é só um exemplo ilustrativo, a gente fez uma análise dos 20 últimos uploads realizados em cada grupo, e a gente já percebeu que o grupo é utilizado para compartilhamento de informação. Então tem cadernos de matéria, material para aula, plano de curso, calendário, questão para prova, exercício de livro, prova antiga, material de função da formatura, editais e eventos. E que isso se dá de forma completamente horizontal, muitas vezes, né, pela iniciativa própria do aluno que vê alguma coisa que acha que pode contribuir para o colega e faz, e coloca lá. E nisso já começa a se formar um pequeno acervo para cada semestre, que vai ser útil pelo menos para você dar conta do que é exigido em sala de aula. Não quer dizer que seja a melhor qualidade para uma formação realmente aprofundada. Aí, você vai passar? Aí tem uma coisa muito interessante que acontece nos grupos, que talvez aí que resida a parte mais legal do momento de aprendizagem, é que acontece a resolução de questões dentro do grupo compartilhado. Então alguém está perguntando assim, fez um trabalho que o professor deu, aí a pessoa perguntou, alguém respondeu a questão 1 com base no código de 16? Aí começou um diálogo enorme sobre como se usa ou não usa o código de 16, como é que interpreta, tem um autor tal, não sei o que, tem não sei o que, e tem aí coisa do STJ, e na verdade era muito maior, eu peguei só 2 screens, e ficou o pessoal com tempão discutindo, e isso acontece muito, né? Então, coloca o espaço de discussão, o espaço de Facebook como espaço de aprendizado. E também, né, resolução de prova, isso acontece muito. E, pode passar? A gente também fez análise de 15 postagens da 150 última de cada página, e a gente percebeu que ela tem a utilidade de organização das turmas, pedido de ajuda, colaboração espontânea, divulgação de eventos e outros, assuntos relativos à comissão da formatura e alguns outros usos de curiosidade, postar notícia e tal, que também pode ser só coisa de zoeira mesmo, ou pode ser alguns tópicos relevantes para as discussões políticas, de direito e tal, que também geram discussão. Então, também tem uma função pedagógica de compartilhamento de notícias, né? Então, agora, né, vamos pensando nisso tudo que a gente viu, a gente pode ver que, então, o Facebook é marcado pelo código técnico de horizontalidade, compartilhamento e dinamicidade, e isso propicia várias formas de contribuição para o conhecimento. Os grupos da turma de Facebook são espaços de seleção de material e de construção coletiva de conhecimento. Como os grupos são coesos, isso facilita a construção de conhecimento, facilita, existe um interesse comum que faz as pessoas estarem lá, então o compartilhamento e a ideia de ajuda, né, está mais presente, ao mesmo tempo que isso não é uma substituição
do convívio físico. Eu acho que é só uma forma de ser uma extensão da sala de aula, e leva a uma falência da centralidade das aulas expositivas como compartilhamento de informação, deixando para a sala de aula o desenvolvimento de competências, pensamento crítico. Então o Facebook pode ser incentivado no seu uso para melhorar, né, o lado bom do Facebook, vou falar assim, que é esse lado de formação de saber. E aí tem umas ponderações que a gente fez, né, que é o espaço usado com professor e sem professor, que acho que é outra discussão que pode ser levada, que talvez o espaço sem professor tenha uma função mais livre entre os alunos, mas o professor estando dentro do Facebook, ele pode começar a se inserir dentro dessa lógica de contribuição e tirando essa parte de compartilhamento de informação da sala de aula. Enfim, e só outra coisa, que como o código técnico reflete os valores sociais, a gente tem muito a aprender sobre essa dinâmica dos alunos se ajudando entre si, como que é possível e aceito pelos alunos uma contribuição entre pares, entre iguais, que é o aluno falando para o outro qual é a resposta da questão e construindo coletivamente uma resposta. Enfim, só isso. Obrigada. Vamos lá, próximo. Recipientes epistemológicos e metodológicos na ciência do direito em fundamento às associações civis por uma educação atenta ao artigo 205 da Constituição Federal. Braulio Soares de Moura, Ribeiro Nunes. Top. Você vai usar o computador? Não, vou. Tá bom. Samuel. Obrigado. Boa tarde, gente. Vou me apresentar, né, em primeiro lugar. Eu sou estudante de mestrado da UFJF, do curso de Direito e Inovação, mestrado recém-iniciado, lá eu sou da primeira turma do mestrado lá da UFJF, uma faculdade já com uma história de 70, 80 anos de faculdade, e o mestrado abriu há menos de 2 anos. Então isso já é um ponto característico da educação, do modo como a educação funciona na Faculdade de Direito da UFJF. Mas exatamente por isso, mas não só, influenciado também por outras questões, nessa pesquisa de mestrado eu decidi pesquisar a questão. Posso sentar, gente, se incomoda? Se for o caso eu levanto depois, mas eu acho que vou conseguir expressar melhor aqui. Eu pesquiso no mestrado a necessidade de mestrado em Direito e Inovação, né? Eu pesquiso a necessidade de inovação pedagógica, necessidade de inovações não pedagógicas necessariamente, mas a necessidade de inovações educacionais para que se tente cumprir o artigo 205 da Constituição Federal, que coloca 3 finalidades para a educação: o pleno desenvolvimento da pessoa, sua preparação para a cidadania e sua qualificação para o trabalho. Na pesquisa de mestrado, especificamente, eu foco nesse primeiro momento, nesse primeiro elemento dessa tríade, que seria o pleno desenvolvimento da pessoa. Algo, às vezes, negligenciado, como se fosse amplo demais para ser interpretado, como se fosse amplo demais para ter um sentido normativo, e essa não é a minha opinião, ou pelo menos a minha opinião é que isso não é um obstáculo. A minha opinião é que o fato desse pleno desenvolvimento da pessoa ser um termo genérico no artigo 205 da Constituição Federal não significa que não haja força normativa nessa norma, nesse texto, não significa que nesse texto não se depreenda uma força normativa, mas a análise dessa questão, que é o objeto de pesquisa do mestrado, dependia de alguma construção metodológica, que eu não consegui encontrar ela já construída em nenhum lugar para que eu pudesse simplesmente me servir de alguma metodologia já construída. Então eu tive que me aventurar nessa tentativa de construir algum paradigma,
paradigma seria demais, mas de construir alguma vertente epistemológica, metodológica que permitisse o tipo de análise que eu tinha em mente desse artigo constitucional. Uma análise que levasse esse artigo constitucional a sério, ao mesmo tempo que não supervalorizasse esse artigo constitucional. Ou seja, uma análise que fosse capaz de contribuir para a compreensão da relação entre direito e educação, da questão de se levar o direito, de se utilizar o direito como um regulador do dever ser educacional, né? E realizar essa análise não tem sido simples, Esse trabalho que eu vou colocar linhas gerais para a gente poder talvez conversar um pouco melhor sobre ele na parte do debate, é um trabalho que ainda demanda ainda maiores reflexões. E nesse próximo mês, que a gente vai ter antes da entrega do trabalho final, acho que ainda vão haver algumas alterações levemente substanciais nesse trabalho. Mas, deixando logo a introdução de lado, e eu já devo ter logo 5 minutos, né? 4. Então, em 10 minutos agora. São tantas questões, pessoal, que eu tentei me preparar para essa apresentação, mas eu não consegui saber por onde começar. Assim, a verdade é essa. Assim, o texto é denso, e eu não saberia como colocar esse texto, colocar o conteúdo desse texto numa fala, fosse ela de 10 ou 15 minutos, ou talvez nem numa conversa. Há essas dificuldades de tradução de algumas coisas que às vezes a gente consegue colocar em palavras no texto escrito, mas que na oralidade essas coisas se confundem, se tornam complicadas, ainda mais quando às vezes a gente não compartilha os mesmos paradigmas conceituais. E isso pode se tornar uma dificuldade. Mas, a despeito de todas essas desculpas que eu tenho feito, vou falar um pouco sobre o trabalho para que a gente possa debater sobre ele possa debater um pouco mais sobre ele posteriormente. Primeiro, gente, eu queria que todo mundo prestasse atenção nessa questão da existência de um artigo na Constituição que diz que a educação tem que ter 3 finalidades: o pleno desenvolvimento da pessoa, a sua preparação para a cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Ou seja, primeiro se fala do pleno desenvolvimento da pessoa. Como se compreender esse pleno desenvolvimento da pessoa é uma grande dificuldade, porque a pessoa para o direito, ela, se for do ponto de vista exclusivo do funcionamento da burocracia estatal, do direito positivo, a pessoa seria nada mais, nada menos do que aquele conceito que permite que todos os seres humanos, reconhecidos como pessoas, figurem como polos ativos ou passivos em relações processuais. Mas o pleno desenvolvimento da pessoa como finalidade educacional é uma coisa completamente diferente. Porque o reconhecimento desse status jurídico de pessoa, enquanto possibilidade de figurar como polo ativo ou passivo em relações processuais, é uma coisa que se faz de cima para baixo. É uma coisa que as estruturas estatais conseguem, ou pelo menos podem tentar implementar caso seus funcionários obedeçam às regras do devido processo legal. Agora, quando se fala em pleno desenvolvimento da pessoa como uma finalidade educativa, a coisa se complica demais, a coisa fica super complicada. A coisa coloca em voga alguns debates que agora começam a aparecer um pouco mais, debates sobre o que eles têm chamado de habilidades não cognitivas ou competências socioemocionais, que seria, por exemplo, seria uma parte de nós, né, se a gente pode dizer assim, seria uma parte de nós não restrita a relações racionais, relações lógico-racionais, mas seria essa parte de nós capaz de compreender o outro, essa parte de nós capaz de se atentar para quem está sentado aí, que possa fazer com que a gente se levante da cadeira e vá até cada um de nós, olhe nos olhos das pessoas, essas coisas que às vezes não cabem em raciocínios lógico-racionais, ou que pelo menos não se reduzem a raciocínios lógico-racionais, mas que dependem de um certo estado de espírito, de um certo estado emocional, de uma certa... quando eles vão falar de exemplos de o que eles dizem que eles entendem competências socioemocionais ou habilidades não cognitivas, são coisas do tipo perseverança, curiosidade,
coisas que não se dão num plano... Você não ensina alguém a ter curiosidade de um modo convencional de ensino. Você não pode colocar aqui por que a curiosidade é importante, realizar silogismos e, a partir daqueles silogismos, esperar que o aluno ou qualquer sujeito se torne curioso, a partir da mera exposição lógica daqueles silogismos, diferentes dos outros raciocínios que não seriam essas questões não cognitivas. Para o referencial teórico que eu tento utilizar, para um dos referenciais teóricos que eu tento utilizar para construir essa proposta de pesquisa, que é também uma proposta de ação, que se a gente fosse definir um problema para essa pesquisa que essa metodologia tenta compor, que essa metodologia tenta servir a solução desse problema, é um problema de compreensão da força normativa do artigo 205 da Constituição Federal. Qual é a força normativa desse artigo 205 e o que significa investigar a força normativa de um artigo tal qual o artigo 205 da Constituição Federal, que é um artigo que coloca uma finalidade para o modo de funcionamento da educação. Então quer dizer que é um artigo que, em tese, obrigaria o aluno, obrigaria o professor, que permitiria uma resposta àquela pergunta, por exemplo, que foi feita também para o professor Girardi sobre o que fazer com um aluno que diga que quer simplesmente um aluno que quer simplesmente ser preparado para o mercado. Você pode dizer para esse aluno: olha, aluno, eu não posso fazer isso porque constitucionalmente a educação tem que visar o pleno desenvolvimento da pessoa, a preparação para a cidadania e a qualificação para o trabalho. E eu estou tão obrigado a isso quanto você. Só que o grande problema desse tipo de abordagem é que a mera constatação da existência de uma norma jurídica heterônoma que recaia sobre os sujeitos da aprendizagem, dizendo como aquela educação deve ser, é extremamente insuficiente para que isso realmente floresça na prática, que isso realmente dê os verdadeiros frutos. Então, daí essa dificuldade, que é uma dificuldade não só dessa questão, mas de outras tentativas de transformação da realidade através de um corpo teleológico, né, uma finalidade mira uma coisa e a partir dessa mirada, a partir dessa construção mental, a partir desse desejo, e aí é que entra a grande questão. Essa metodologia é uma metodologia que eu estou percebendo que eu não estou conseguindo explicar muito bem, mas é uma metodologia que não descarta o desejo do pesquisador, não descarta o desejo que a gente pode chamar também de intuição, que a gente pode chamar também de diversos nomes, mas o desejo do pesquisador, nesse caso, se trata de... o desejo do pesquisador ele sempre esteve indissociado da busca de conteúdo semântico de uma construção normativa. Né? O Kelsen, lá no capítulo 8 da Teoria Pura do Direito, ele coloca de modo bem lógico como que o processo de significação de uma norma ele não pode se dar de um modo estritamente racional, objetivo. Adentrariam sempre ali as questões das vontades, das intuições do sujeito que dota de sentido aquela normatividade. Só que o modelo que é o segredo de ciência não pode lidar com essa subjetividade, não pode lidar com essa subjetividade do sujeito que precisa encontrar um sentido para uma norma. Esse modelo de pesquisa ele faz o oposto. Ele valoriza extremamente o desejo normativo do pesquisador. Só que isso parece extremamente complicado. Por isso que essa metodologia tenta se sustentar em 4 pilares. 4 pilares que talvez eu possa tentar explicar um pouco mais, mas, como eu disse, eu não estou ainda com a formulação oral disso que eu tentei escrever, que foi que tenha sido aprovado, esse sinal que também não está um absurdo. Né? São 4 pilares que seriam os seguintes. O primeiro pilar seria embasado na noção de ser humano, na noção de ontologia, na relação entre ontologia e cognição do biólogo Humberto Maturana. Então, é uma perspectiva que une ser e conhecer. A cognição para o Maturana é qualquer abertura do ser vivo ao entorno
que permita que esse ser vivo se reconstrua para se manter e se transformar dentro desse entorno. Então a cognição seria não só a assimilação de conteúdos racionais, seria tudo. A cognição seria a vivência. Então viver seria estar em relação cognitiva. Então não haveria uma existência humana separada da cognição. Qualquer momento que nós estamos existindo, nós estamos recebendo elementos cognitivos nesse sentido. E quando a gente está falando de uma investigação de dever ser, quando a gente está falando de investigar o dever ser, seria uma perspectiva jurídica, se investigar um dever ser a partir dessa união entre conhecer e ser, a gente promove, a gente se depara com coisas interessantíssimas que levam, por exemplo, a um segundo pilar dessa metodologia, que é uma metodologia que não se contenta, como várias outras, não se contenta no direito positivo enquanto único elemento de estudo do direito. O direito estudaria o fenômeno jurídico como um todo, do qual o direito estatal é só um exemplo. Então, essa união entre ser e conhecer implica também o reconhecimento de que o direito não se processa só através do Estado, que o direito existe também enquanto fenômeno social, que, portanto, o direito também constitui cada um de nós. Então, portanto, cada jurista carregaria dentro de si mesmo um objeto do seu estudo. Então, tal qual o biólogo, né, também carrega a vida dentro de si, né, o jurista também carregaria dentro de si um objeto do seu estudo. E a pesquisa, nesse sentido, a pesquisa jamais poderia ser uma pesquisa só para fora, uma pesquisa só externa. A pesquisa do jurista teria que ser uma pesquisa na qual, além de investigar o exterior, ele também se volta para dentro de si mesmo, para compreender essas forças normativas dentro de si. E daí, nessa compreensão das forças normativas, junto com a realidade, eu me valho do referencial teórico do livro O Grande Sistema do Mundo, do professor Andites, da Faculdade de Direito, onde, a partir dessa obra do Grande Sistema do Mundo, tem mais 1 minuto, 2... Tá, obrigado, estou encaminhando para... depois a gente vai ter a conversa. A partir dessa obra, O Grande Sistema do Mundo, uma obra... Alguém conhece essa obra aqui? Tem uma pessoa. Mas, enfim, eu recomendo bastante essa obra. É uma obra não muito longa, é uma obra... O Grande Sistema do Mundo, o subtítulo da obra é Dos Pré-Socráticos à Mecânica Quântica. Então, é uma obra do professor de Filosofia de Direito aqui da Faculdade de Direito, do FMG, na qual se relaciona... Na qual é difícil colocar isso em palavras. E, aliás, essa é a questão desse pilar. Essa é a questão desse pilar, que é um pilar que reconhece a indivisibilidade do real. É um pilar que reconhece a complexidade da nossa tentativa de compreensão da realidade, essa complexidade enlouquecedora para muitos pensadores que de fato enlouqueceram tentando compreender o infinito, tentando compreender o que é o infinito, tentando compreender o que é o tentando compreender a relação entre unidade e multiplicidade, a relação entre todo e parte. Então qualquer tentativa de pensar complexamente a realidade teria que levar em conta ao menos essas coisas, essas relações intrincadas que a nossa linguagem também ajuda a densificar, que são as relações entre unidade e multiplicidade e todo e parte. Essas relações de unidade e multiplicidade, todo e parte, permitem que a gente se admire, né, com questões de como que o senso de justiça individual de cada um de nós, a nossa noção de dever ser, como deve ser a educação, de que essa noção de cada um de nós possa construir um sistema de justiça, inclusive institucionalizado, né, que a partir dessa noção de dever ser de cada um, a gente ainda tenha reconhecido o poder a uma instituição unificada que vai exercer esses juízos de justiça de um modo objetivo, em alguma medida por nós. Mas essas unidades e multiplicidades, ou seja, a multiplicidade do nosso senso de justiça, constitui também unidades que, por sua vez, são aproveitadas como símbolos pelo Estado. E todas essas complexificações têm que ser levadas em conta, mas o grande diferencial desse livro é a questão do modo emotivo, do modo pulsante com qual as questões são tratadas.
Então, a contribuição que o grande sistema do mundo, enquanto obra, traz para essa metodologia é uma recomendação incomum, mas é uma recomendação de que se encare a pesquisa e o conhecimento com coragem, com curiosidade, com tesão, com a verdadeira admiração que merece o simples fato da gente saber que cada um de nós é constituído por átomos. Assim, como que a gente consegue viver, acordar de manhã e dormir à noite sem sequer se admirar durante o dia todo, pelo fato que todos nós, assim como essa cadeira e essa cadeira, né? Essa cadeira e como tudo, constitui de átomos. Átomos se diferenciam pela quantidade, né? A questão das quantidades e qualidades, né? Quantidades de prótons diferenciando todos os elementos, constituindo tudo que existe, constituindo nós mesmos, que pensamos sobre essas questões. Então, como não se admirar diante disso? Como não se admirar diante de, além de tudo isso, o ser humano ainda ser capaz de ter noções de dever ser, de olhar para a realidade e mirar como que a sociedade deve ser. E como desvincular a questão educacional da questão da justiça, né? Se a educação são forçosamente entregues nossa juventude, né? Que sequer pode escolher um modelo, sequer pode escolher o modelo de educação ao qual vai ser submetido, mas o dever ser da sociedade depende de qual educação está sendo fornecida para aquela comunidade social. Como último pilar dessa proposta metodológica, surge a questão da autenticidade trazida à pesquisa, que é até como um título curioso, assim, um subtítulo curioso no trabalho, o subtítulo é uma outra pureza no direito, um outro significado, que esse termo pureza teria bem diferente do que o Kelsen o atribui, no sentido mais próximo daquele sentido quando a gente fala de pureza do coração. Não a pureza do coração, pureza enquanto transparência, mas não transparência enquanto limpeza, enquanto decantação, enquanto autenticidade. A pureza enquanto autenticidade do pesquisador que assume o seu papel de transformador da realidade, especificamente em alguns casos, como a questão do direito à educação. Gente, desculpa a enrolação com o tempo, espero que a gente consiga conversar melhor, espero que tenha sido suficiente pelo menos para suscitar dúvidas, assim. Porque eu sei que ficou bastante confuso, minha cabeça também não está clara, mas assim, para diminuir o desgaste, eu tenho pelo menos um presentinho assim, para cada um, que é um trecho do texto. Um trecho do texto que é um trecho, não um texto já após a parte metodológica, mas é um texto de nada. Mas é um texto que dá a cara da onde essa proposta metodológica pretende chegar. Puxa que legal também. Da onde essa proposta metodológica pretende chegar enquanto possibilidade de interpretação e transformação da realidade. Seria um modelo se a gente tivesse que enquadrar essa proposta metodológica dentro de alguma classificação das metodologias científicas, certamente seria numa daquelas classificações como de uma pesquisação. Sem dúvida, seria um modelo de pesquisação. Eu espero que quando saia o trabalho as coisas fiquem mais claras, mesmo porque muita coisa vai ser reformulada ainda. São esquemas, realmente. Deixa eu só pegar tudo isso assim. Tá. Devia ter colocado o seu telefone. Obrigado.